Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Às vezes eu pergunto, a pessoa chega para mim, chora, está deprimida, angustiada com tantas coisas, e você fala, o que exatamente acontece com você? Ela não sabe dizer. Você sabe que uma vez eu passei por uma experiência de conhecer uma pessoa que se tornou muito importante para mim, e ela me fulminou, não sei se vocês usam o termo aqui, com uma pergunta. Ela falou, e aí padre, como você está? E eu disse, estou bem. Aí ela olhou bem nos meus olhos e me disse, mas você está feliz? Uma estima muito grande a essa gente dessa idade. Eu gosto de ouvir pessoas experientes, porque com elas eu aprendo, elas são de um outro tempo, de um período mais artesanal, onde tudo era feito com mais demora. Estou errado? A gente tinha que aprender a esperar pelas coisas. E isso tinha as bordadeiras, por exemplo. No Brasil hoje nós não temos mais. É difícil encontrar uma mulher, não vamos dizer que o bordado seja apenas uma questão de mulher, mas o trabalho que exige calma, nós não temos mais essas pessoas nascendo. Elas só estão morrendo. As pessoas que sabem lidar com calma, com tranquilidade, estão cada vez mais raras entre nós, porque nós estamos num movimento de vida que não nos permite a demora, nós não sabemos mais esperar. Como não sabemos esperar, a gente tem dificuldade de lidar com a gente, porque por mais moderno que eu seja, eu continuo sendo tão rudimentar quanto uma roda d'água. As minhas emoções são rudimentares, os meus sentimentos são rudimentares, e aquilo que eu faço para resolver as minhas questões nem sempre é honesto. Às vezes eu vou virando a página do problema e eu não vou identificando o que posso fazer para resolver esse problema. Sim, e padre, até aproveitando, nós estamos vivendo dias e momentos muito difíceis. Bom, o senhor, na sua caminhada, trajetória aí, a quantidade de fiéis que devem encontrar o senhor dizendo, padre, eu tô muito ansioso, eu tô muito estressado, é depressão, é síndrome do pânico. As pessoas hoje em dia estão muito agitadas, aceleradas, parece que ninguém tem mais tempo de parar e falar, ok, agora é o meu momento com Deus. E quando a gente vai se afastando de Deus por N desculpas, padre, isso é muito perigoso, não é? Com certeza. E o que é interessante, e a antropologia cristã nos ajuda a entender assim, que quanto mais distante eu estiver de mim, também muito mais distante eu ficarei de Deus, porque é o mesmo caminho. Hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de estarem em si, nelas mesmas. A pessoa tem dificuldade de permanecer nela, ela está sempre dispersa. O mundo nos estimula o tempo todo a sairmos de nós, a sair de nós. Eu com um aparelho de celular nas mãos ou com um tablet diante de mim, eu fico o tempo todo estimulado a prestar atenção no que está fora de mim. E dificilmente eu tenho alguma situação que me ajude a viver o caminho de dentro, a olhar para dentro de mim, que é a única oportunidade que eu tenho de descobrir onde está Deus, que eu tenho de estabelecer com Ele um relacionamento. Eu só posso viver a minha experiência com Deus se eu tiver o hábito de viver a minha experiência comigo. Estar em mim é estar em Deus também. É o que Jesus ensinou a samaritana, que era uma mulher que estava privada de ir ao templo. Então, ele faz menção a um tempo, e parece que ele está fazendo ali para ela uma profecia, que ele diz, vai chegar o tempo em que o verdadeiro adorador é aquele que estará onde ele estiver, ele vai fechar os olhos e ele vai adorar em espírito e verdade. Hoje, o adoecimento da sociedade passa muito pelo processo da dispersão. Nós estamos muito dispersos. A dispersão gera ansiedade, gera doença psíquica, gera depressão, gera tristeza. O nosso estilo de vida não favorece muito a espiritualidade. Ainda agora há pouco eu fiz um post no Instagram falando que a linguagem da espiritualidade, da mística, por excelência, é o silêncio. E a gente não sabe mais fazer silêncio, Camila.
Até mesmo dentro do rito religioso, há muito barulho, há muita dispersão. Nós temos uma dificuldade enorme de viver aquele momento com concentração, dedicando-nos àquele momento que nós estamos sendo convidados à celebração. Então hoje nunca estivemos tão necessitados de reaprender o silêncio, a contemplação, a reflexão, que são pontos importantíssimos para a gente ter uma vida mental saudável. Olha, lá em Minas a gente tem uma expressão, eu não sei se aqui em Campinas usa, vamos colocar a alma para quarar. Olha! Quarar, a gente colocava a roupa que estava manchada. Uhum. Então, nós precisamos fazer a mesma coisa com a alma. Nós estamos todos muito cansados, muito estressados, muito ansiosos. Um rito religioso bem vivido, ele pode nos ajudar a desacelerar a mente, a colocar o coração em ordem. A gente pensa melhor quando nós estamos em dia com a nossa saúde mental, com a nossa saúde espiritual. A gente decide melhor quando nós estamos em dia com a nossa saúde emocional e espiritual também saudável. E no meu ofício de padre eu tenho a oportunidade de ouvir muitas pessoas. E sempre me chamou a atenção como as pessoas facilmente se desprendem de si mesmas. Como é natural, muitas vezes, no próprio movimento da vida, porque às vezes nós não temos muita percepção, mas nós somos naturalmente superficiais. A vida está nos jogando para fora o tempo todo. Nós estamos conectados a 1000 coisas, menos ao essencial, que é o que dá sentido a tudo, né? Eu observava o sofrimento de muitas pessoas que deixaram de se possuir. Eu gosto muito do conceito de pessoa dentro do contexto judaico, porque na cultura grega, pessoa é a máscara que se usa. É apenas uma representação. No conceito judaico, não. Pessoa é aquele que se possui para depois oferecer-se. Então são 2 passos. Primeiro, eu sou proprietário de mim, e somente depois que sou proprietário de mim é que eu tenho condições de me dar a alguém. Geralmente as pessoas querem se dar a alguém sem antes terem feito o primeiro passo, que é o tomar posse de si, o ser dono de si, que é justamente uma experiência de autoconhecimento. Eu só posso ser dono de mim a partir do momento que eu estabeleço para mim os meus limites e as minhas possibilidades. Digamos que nós 2 somos amigos e estabelecemos uma relação de amizade. Eu tenho limites que você precisa conhecer. Se eu não os apresento, você pode muitas vezes entrar dentro de um território que para mim é limitado, e se eu não digo a você, você acaba me invadindo sem que você perceba o que está fazendo. Padre, um outro questionamento, uma pergunta mesmo, né? Como que a gente pode, e eu tô falando aqui nesse momento com inúmeras famílias, e quantos ouvintes todas as tardes mandam mensagens pra gente pedindo: eu quero pedir pela paz da minha família, pelo diálogo dentro de casa. Então, o que fazer, que orientação dar para essas famílias que muitas vezes ajudam da porta para fora e dentro de casa esse diálogo, esse perdão, esse respeito não acontecem? É um contratestemunho. Eu não posso querer a paz mundial se eu não estiver disposto a perdoar o meu vizinho, se eu não estiver disposto a perdoar o meu irmão. E às vezes a gente acha que perdoar é reintegrar o outro à nossa vida. Não. Às vezes algumas pessoas vão nos mostrar, com a maneira como ela agiu com a gente, que elas não devem participar da nossa intimidade mais. Não é nenhum problema, isso não é anticristão. Você estabelecer limites para o outro. Olha, quero bem você, não quero o seu mal, já perdoei, mas não quero mais intimidade. Agora, o ato de perdoar, de arrancar do coração a mágoa, de não desejar o mal ao outro, é o primeiro passo que a gente dá para a tão sonhada paz mundial. Que às vezes nós queremos a paz mundial, rezamos por ela, mas nós não fazemos o nosso esforço diário para construir relações pacíficas entre nós, né? Então acaba sendo um contratestemunho. Então eu acho que aquilo que eu quero para o mundo, eu preciso antes querer para mim.
Eu tenho dito muito, Fátima, que nós desaprendemos a viver os enfrentamentos. Nós gritamos muito dentro de casa, mas nós nos enfrentamos pouco. O enfrentamento é muito positivo. Digamos que nós somos irmãos e nós temos as nossas dificuldades, mas a gente só grita um com o outro. A gente nunca formalizou que existe um problema e por isso nós nunca encaminhamos uma solução. Às vezes falta muito isso entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos, entre amigos, de formalizar, olha, por que você me incomoda? E por que eu estou incomodando você? O que nós podemos fazer para que de alguma forma a gente resolva este impasse? Isso naturalmente nos conduz a essa reflexão que a gente fala, que nem sempre nós estamos dispostos. Então é mais fácil você dar um grito, sair quebrando a casa, do que chegar e viver o enfrentamento que constrói, que edifica. É verdade. E é um desafio, mas eu acho que quanto mais a gente praticar, mais a gente vai ficando craque nisso, não é? Vai. E sabe o que é o mais interessante, Camila? A gente vai percebendo a dimensão terapêutica do perdão. Às vezes a gente acha que o perdão é para libertar o outro do mal que ele nos fez. Também. Mas é também você se libertar do mal que o outro lhe fez. Porque toda vez que nós temos uma experiência negativa, a gente fica machucado pela experiência. Perdão é quando você resolve abrir mão de guardar um machucado. Olha, já aprendi com ele, já entendi, não quero guardar essa mágoa. Não quero guardar esse rancor. Porque guardar significa ressentir. Se eu guardo um objeto que me traz uma memória triste, toda vez que eu olhar para esse objeto, eu vou voltar a me entristecer. Então, quando eu resolvo descartar o objeto ou dar um destino ao objeto que me entristece, eu vou me livrar da oportunidade de vê-lo novamente. O perdão é a mesma coisa, é quando você desocupa o seu coração, a sua mente, para que sentimentos bons e boas lembranças venham nos ocupar. Então, em vez de guardar um sentimento ruim, que é a mágoa, que é o rancor, o ódio, eu substituo. Toda vez que o pensamento me levar àquilo que de ruim o outro me fez, eu vou rezar por ele. Eu vou honestamente dizer, Senhor, me cura dessa memória. Me cura desse sentimento de desejar mal ao outro. Ele errou, ele não quis errar. Muitas vezes a gente erra, mesmo quando a gente não quer. E, infelizmente foi o que ele pôde me dar naquele momento. Então eu quero liberar perdão para que eu fique bem e o outro também, consequentemente, fique bem com o perdão que eu dei. E é tão bom porque a gente tem que praticar isso na nossa vida, né? E às vezes acontece ali alguma rusguinha que você fala, ai, não acredito que o fulano falou isso pra mim, e ele está dentro da igreja. Mas é ser humano, né, padre? Todo mundo erra. Ah, minha água benta e terra santa também fazem barro. Então, não existe garantia, não. Nós que estamos dentro da igreja não estamos com a garantia de que não possamos também fazer mal a alguém. Infelizmente, é a nossa condição, é o que São Paulo fala de maneira tão interessante. Temos este tesouro em vasos de barro. Sim, eu tenho a graça de Deus em mim, eu sou um tabernáculo do Altíssimo. Você que está me ouvindo agora, você é um território santo. Mesmo no pecado, você não deixa de ser um território santo. Mesmo quando você erra, você não deixa de ser um território santo. O pecado e o erro prejudicam que o outro e que nós mesmos percebamos a sacralidade que há em nós. Mas nós somos frágeis. Então, estar dentro da igreja não é garantia de que nós seremos sempre pessoas corretas no nosso agir e no nosso pensar. Não, nós também erramos. Agora, nós precisamos ficar muito atentos, porque aqueles que não creem nos observam. E são eles que muitas vezes vão continuar não crendo, porque pensam assim, aquelas pessoas que estão lá dentro da igreja falam e não praticam o que falam. Então, o nosso testemunho evangeliza muito mais do que os nossos discursos. A Eucaristia é o centro da nossa vida cristã. Aliás, o processo de conversão em nós é justamente nos transformar em Eucaristia.
no sentido pleno da palavra. A nossa conversão, a nossa mudança de vida vai retirando os obstáculos para que a presença de Jesus, que está em cada um de nós, por meio do batismo, possa ser manifestada. Então, o verdadeiro cristão é aquele que vive a dimensão eucarística do batismo, que é ser alimento para o mundo. Eu me alimento da presença real de Jesus por meio da Eucaristia, por meio da palavra, por meio da presença dos meus irmãos na minha vida, e como consequência eu ofereço esse fruto de conversão, que é ser presença real de Jesus por onde a gente for, por onde eu for. Eu acho muito bonito, Camila, porque a proposta do cristianismo é muito ousada, ela é difícil, mas ela é também muito, mas muito simples. Por mais que isso possa nos parecer complicado, não é. É no dia a dia nós aceitarmos o desafio de permitir que a divindade de Cristo converta aquilo que na nossa humanidade ainda não é parecido com Jesus. Então hoje, quando a igreja celebra Corpus Christi, o dia do corpo de Cristo, que nós recordamos o valor da Eucaristia na nossa vida, nós estamos recordando também a responsabilidade que nós temos de viver essa conversão diária, para que cada vez mais a nossa vida seja um testemunho eucarístico no mundo de hoje. Eu acho que toda e qualquer oportunidade que a gente tem de construir um ritual de amor, de fé, de esperança, de reflexão, Deus cresce dentro do nosso coração. A manifestação de Deus fica ainda mais bonita em nós. Por onde a gente vai, o nosso grande desejo é provocar bons sentimentos em quem nos escuta, pensamentos elevados, uma reflexão sobre a vida que nos faça sair depois um pouco melhores do que quando chegamos. Com música, oração, muita alegria e muita reflexão. Porque eu acho que uma vida bem vivida é uma vida bem refletida. Porque Deus age intensamente quando nós nos dispomos a Ele. E o que a gente pretende sempre, nós não saímos de casa com outra intenção, é criar um ambiente favorável para a ação do Espírito Santo em nós. E eu, como padre, eu me comprometi de ser um homem que só fala o que faz bem. Eu não vou usar a minha comunicação para denegrir uma pessoa, para estragar o coração de uma pessoa. Tudo que eu canto, tudo que eu escrevo, os meus concertos no Brasil, é com o único desejo de fazer bem a quem vai me ouvir. Então essa oportunidade que eu tenho é de trazer a música apenas como uma desculpa, porque a música ajuda, a arte, a beleza, ela facilmente nos predispõe a ouvir o que o outro vai dizer. E ali a gente experimenta o poder da reflexão, porque às vezes as pessoas chegam tristes, deprimidas, e não é que nós tiramos a tristeza, não é o que nós fizemos? O que nós fizemos? É a magia da palavra. É o poder que uma palavra tem de entrar dentro de nós e de acender uma luz e pensar, gente, não é tão complicado como eu imaginava, eu posso fazer alguma coisa. E aí você tem naturalmente o encaminhamento das questões. É uma feliz oportunidade que a gente tem de, por meio da música e da reflexão, colocar a nossa alma para quarar, retirar as nódoas que muitas vezes vão sendo acumuladas pelos sofrimentos, pelas tristezas, pelas ansiedades, e depois a gente sai de lá um pouco melhor para a gente poder enfrentar a vida de frente, que é como ela merece ser enfrentada. Com certeza. Eu sem medo de errar, eu acho que, claro, a experiência humana ela varia de pessoa para pessoa, mas sem medo de errar, boa parte das pessoas foram apresentadas a Deus por meio de suas mães. E comigo não foi diferente. Meu pai teve um papel lindo na minha vida, mas foi a minha mãe que despertou a minha religiosidade, consequentemente a minha espiritualidade, porque graças a Deus eu busco viver uma religião espiritual. Eu não quero ser encarcerado por uma religião sem espiritualidade, uma religião sem Deus, e é possível, a gente sabe disso. Ela está presente em muitos lugares do mundo, provocando maldade, provocando ódio, gerando guerras. Religião sem Deus nós não precisamos.
Nós precisamos de uma religião que nos coloque diante da espiritualidade. E foi justamente o que minha mãe me ensinou. Minha mãe me apresentou ao coração de Jesus, por ele eu me apaixonei. Depois até entrei na congregação do Sagrado Coração de Jesus, toda a minha formação como padre foi lá. E hoje eu posso dizer que ela tem uma marca indelével no meu coração. E nós estamos terminando o mês de Maria. Tenho certeza que Nossa Senhora já acompanhou muitos de nós nos nossos processos de conversão, porque o grande prazer dela também é nos colocar diante de Jesus, seu Filho amado. Minha mãe me colocou diante de Jesus. Quando eu olho para Nossa Senhora, eu me lembro de minha mãe e estabeleço com ela uma relação muito parecida com a que eu tive com a minha mãe, que é de amor, de confiança. E sim, as músicas fazem parte da nossa trilha sonora. É impossível a gente falar dos processos de conversão, de transformações, de alegrias, de sofrimentos, sem que a gente recorde as canções que naquele momento marcaram a nossa vida. E eu também, como você, tenho muitas músicas que foram muito importantes na minha caminhada até o dia de hoje. E inclusive tenho a graça de ter algumas delas no repertório que a gente canta atualmente.